E aí, a mediunidade, que eu já desde cedo tinha uma percepção do mundo espiritual, espolcou. Com 15 anos eu estava em reunião mediúnica, participando de reunião de materialização de efeitos físicos, de desobsessão, e fui em frente, e estamos aí preparando para ficar sexy este ano, sexagenário. 60 em agosto, menos 11, 49. Dia 22 de setembro, eu devo completar 45 anos de atividades mediúnicas contínuas e ininterruptas. Aprendendo, crescendo, recebendo cada vez mais conhecimento dos autores encarnados, dos autores desencarnados. Um seminário igual nós tivemos hoje de tarde, uma aula. Ricardo Baesso, médico, professor universitário, com aquela metodologia científica que lhe é própria, nos deu uma aula. O que eu aprendi hoje foi muito importante. Continuo aprendendo com os espíritos amigos, benfeitores. Fundamos a FEAC, abrimos as frentes de trabalho. A FEAC tem hoje 31 grupos de estudos semanais, 2 grupos mensais, 2 grupos quinzenais. Um trabalho do SOS Prestes, tivemos um curso ontem e hoje. A Lena, cadê a Lena? Foi plantonista nossa há muitos anos, por problemas pessoais afastou, hoje fez o curso de novo, está regressando. Outros companheiros entraram hoje no curso pela primeira vez. Estamos aí capacitando pessoas, capacitando-nos cada vez mais, estudando sempre, 3 reuniões públicas, o SOS Prestes diariamente das 8 às 24 horas, agora a rádio evoluir. Podia pedir a Ana depois dar um jornal para cada um levar, quem ainda não tem o jornal. Temos o CARE número 7, que está sendo entregue ontem e hoje. A casa é de vocês. Perguntem o que quiserem. Por favor, não pergunta qual que é a quina da Mega Sena da próxima semana, não. Esse tipo de informação os espíritos até podem dar, mas não dão. Perguntas inteligentes para respostas inteligentes. Deixa eu te perguntar então uma coisa. Aproveita a pergunta 2. Aproveita a pergunta 2. Não sei se é pergunta inteligente, não. Realmente não conheço muito. Tá. Quem que inspirou, assim, o Allan Kardec, ele teve essa sabedoria dele de fazer esse livro, com essas explicações todas? Isso é um dogma, não posso te responder. Só se você. Então, depois de 10 anos de doutrina espírita. Brincadeira, é a primeira aula, não é? É a primeira aula, é a semana que vem. Como é que é a doutrina espírita? A doutrina espírita não foi inventada por Allan Kardec, foi codificada. Sim, mas ele recebeu alguma inspiração? Se eu te contar, eu estou antecipando, é a aula da semana que vem, é a primeira aula. Essa é uma aula de apresentação. Eu venho hoje, vocês vão ter 10 aulas e eu volto na última aula para avaliação. Não é avaliação de vocês, não. Para um pinga-fogo, para vocês fazerem perguntas para mim que não foram respondidas durante o curso. Então a aula da semana que vem é isso, não é? História, origem da doutrina espírita. Vai ter a história toda, como é que foi, como é que não foi, as mesas girantes, os efeitos físicos, o que aconteceu, por que o professor Rivail, Allan Kardec é um pseudônimo, como é que é seu nome? Sônia, Allan Kardec é um pseudônimo. O nome dele é Leon Rivail. Por que ele adotou o nome de Allan Kardec? Então você vai ter todas essas explicações, por que, como, para que, etc, etc. Gente, se eu tiver mérito para pedir uma coisa para a próxima encarnação, se eu chegar no mundo espiritual e quando for programar a minha próxima encarnação, se os espíritos virarem para mim e disserem assim: Falcone, você tem mérito, pode pedir o que quiser, desde que seja ecológico, tá? Pode pedir o que quiser para a sua próxima encarnação. Um pedido. Lembra do gênio da lâmpada? Um desejo, um pedido. Eu peço a honra de voltar no meio espírita e é algo extraordinário. Esse contato com o mundo espiritual está no meio. Mas Falcone, eu sou pedra, eu nunca vi nem senti nada. Você que acha? Você deita, dorme, você não sonha com a sua avó? Você não sonha com um amigo que já desencarnou?
ser um médium. Todos nós somos médiums em espírito. Para ser médium no corpo, o corpo tem que ter órgãos próprios, né? Glândulas preparadas. A mediunidade é um fenômeno biológico. Fora do corpo nós vemos os espíritos naturalmente. Se os espíritos chegarem para mim e disserem: você tem mérito para pedir duas coisas, qual que é a segunda coisa que eu vou pedir? Para voltar. Nascer cabelo. Não, cabelo eu tenho. Outro dia um amigo chegou e falou: Falcone, você está careca? Eu digo: não, estou de cabeça raspada. Olha aqui, tem cabelo para todo lado. Eu optei agora por raspar a cabeça esse ano por questão de desapego, por questão de conforto. Tá? Acabo de fazer a barba e passo o barbeador na cabeça. Gente, que liberdade, você não pode imaginar. Uma benção. Mas onde é que eu estava? Se eu tiver mérito para pedir duas coisas, eu peço para voltar numa família, se possível, se não possível, que me encaminhe à música e voltar músico e maestro. Por quê? Enquanto o músico lê uma linha na partitura de cada vez, o maestro lê 12. Vocês já viram ensaio de orquestra? Ele vai virando um livro, a gente lê 12. A orquestra está tocando um instrumento desafinado, a gente acha que é. Música é algo extraordinário. De vez em quando, bem de vez em quando, eu trago a clarineta ou o saxofone e toco uma música ou duas. Você já viu fazer isso quantas vezes? Uma vez ou duas, em 26 anos, bem raramente. Então, digo para vocês, se eu tivesse que começar tudo de novo, começar. O que me deu coragem, força, para enfrentar a morte de 3 entes queridos, a morte biológica, foi a doutrina espírita. Minha tia desencarnou dia 27 de maio. 3 dias depois, 1º de junho, meu pai. 20 dias depois, 21 de junho, minha mãe. Dia 11 de agosto, a Cátia. Cátia desencarnou debaixo daquele semáforo assim. Foi a noite mais longa da minha vida atual, da minha atual encarnação. A noite em que fomos acompanhar a Cátia no processo do Instituto Médico Legal até o enterro do velório no dia seguinte. O que me sustentou nesses momentos de desafio foi doutrina e espírita. Então digo para vocês, não brinquem de espiritismo. Mateus Fraga, que é o mentor da casa, eu trabalhei com ele 8 anos, ele encarnado na fazenda Paraopeba, no município de Astor Dutra, foi o meu orientador, foi o meu preceptor. Quando a mediunidade espolcou e o Fernando Sabateiro não deu conta de administrar tudo, ele me levou para a fazenda Paraopeba do Mateus. E o Mateus, ele disse, em espírito: se você quiser brincar, brinca de qualquer coisa, mas evita brincar de religião. Se você for brincar de religião, brinca com qualquer religião, mas não brinca com os espiritismo. Palavra de Jesus: muito será pedido, mas tem muito que foi dado. E no Espiritismo nós aprendemos que a responsabilidade do homem, da mulher, é do tamanho do seu conhecimento. Você tem o fundamental, sua responsabilidade é do tamanho fundamental. Ele tem o curso técnico, 2º grau, aumentou a responsabilidade, tem mais conhecimento. Ela tem formação acadêmica, é bacharel em letras, em direito, em medicina, aumentou o conhecimento, aumentou a responsabilidade. Ela tem mestrado, doutorado, é mais responsável. Deu para entender? Por isso, se quiserem brincar de espiritismo, não voltem, porque cada aula que vocês assistirem, a responsabilidade. Mas que bom. Tem 50 pessoas na sala, semana que vem a gente vai ver. Os que faltarem terão seu nome riscado no livro do Reino dos Céus. Estudar Espiritismo é liberdade. Estudar Espiritismo é alegria. Espiritismo não é religião de cara fechada. Encaramos a morte, batemos nas costas da morte como batemos nas costas de uma pessoa querida que está chegando. A morte é ilusão, é fantasia. Seus entes queridos continuam vivos. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A promessa de Jesus está em João capítulo 10, versículo 10.
é a oportunidade da gente se libertar desse passado de incertezas e aumentar a nossa certeza. Por isso, abraçamos a cada um de vocês fraternalmente. A FEAC é de vocês. Estamos ao inteiro dispor. Há vagas no serviço do bem. Qualquer um de vocês, os que não são trabalhadores ainda, se quiserem assistir a aula do Ricardo Baesso, que foi hoje à tarde, voltem na quarta ou na sexta-feira. Na portaria digam, Falcone disse, eu estou no curso básico, Falcone disse que eu posso assistir a aula do Ricardo Baesso. E eu desejo que o mais Ele breve... vai voltar aqui? Não, é tudo filmado. Não, filmado. A gente agora apresenta o vídeo. Quarta-feira, 7h30, sexta-feira, 7h30, 19h30. Nós temos atendimento fraterno, temos uma série de atividades. Usem, mas não abusem, porque se abusar, entra na frequência do desequilíbrio. Estou ao inteiro dispor de vocês, como amigo, como espírita, como ser humano. Tragam as suas respostas inteligentes e 10 trabalhadores da casa vão responder a vocês. O que for necessário, na última aula, eu estou aí de pé e a ordem, pronto para o que der e vier. Alguma pergunta objetiva sobre o que eu falei aqui agora, ou eu posso devolver a palavra para o Robson? Tranquilo? Ele vai apresentar para vocês então a metodologia da casa, como é que vai ser o curso, como é que vão ser as aulas e tudo mais. Conselho que eu dou: compre uma caneta esferográfica vermelha, compre uma caneta grifa-texto amarela e leiam a primeira aula da semana que vem. Como é que você chama, companheiro? Você está com a caneta na boca? Jorge, leia a aula da semana que vem, querido, como se você fosse um facilitador aqui na frente. Aí na hora que ele falar, sua cabeça vai dar o salto quântico, tchof, porque você já leu a matéria antes, ok? Aí você torna a ver aqui ao vivo e ao cores. Chega em casa, dá mais uma lida, querido, se nós encontrarmos daqui a 500 anos, você sabe a apostila na ponta da língua. Dá para entender? Aconselho todos vocês a fazerem isso. O ideal é apostila individual. Marido e mulher estão fazendo. Gente, compra 2 apostilas. É preço simbólico. A rabisca. Livro espírita é para a gente rabiscar, né? Rabiscar, destragar o livro, não grifar, anotar. Entendeu? Desejo sinceramente que possamos nos reencontrar na última aula aqui. Que pare o curso somente aqueles que têm um motivo muito justo que os impeça de continuar. Como diz o nosso... Você vai pedir o horário, né? O próximo horário bem estabelecido. Aí vamos explicar tudo isso. Segunda-feira eu vou fazer uma palestra na FEAC muito interessante. Eu vou falar sobre o bambu. O bambu e você. Quem quiser assistir, a entrada é franca, paga na saída. Beijo especial para a Mariana, que está aqui quietinha. Isso é speed de luz, gente. Luz apagada, luz desligada, mas é luz que é um quietinha, 2 meses e meio aqui no Mercinho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele quer.